Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Reflexão de Valor. Meu nome é Jardel Gambetta e no vídeo de hoje vim te falar o porquê você tem medo da morte. Qual o motivo de estar pairando esses pensamentos em nossa mente que mais cedo ou mais tarde aí vão nos atormentar. Então fica até o final do vídeo para conferir. Bom, logicamente eu não estou falando do medo da morte quando o perigo é iminente, né? Quando a gente vê algo que pode estar colocando a nossa vida em risco. Esse é o medo necessário, né? O medo para a nossa sobrevivência e que já faz parte do instinto, né? Da nossa natureza. Mas sim do medo psicológico, né? O pensamento do fim da nossa vida. Esse é o medo de fato que atormenta aí, pode estar causando aí outros problemas psicológicos, né? Bom, para começar a entender, esses pensamentos só existem porque a gente não está de fato num estado de presença, né? Porque no estado de presença, mesmo que venham alguns pensamentos, a gente não se identifica com eles e eles acabam não causando emoção ou causando, não nos abalando, né, de nenhuma forma. Mas é algo inútil quando uma pessoa está identificada com o pensamento e dizer para ela não pensar naquele assunto. É mesmo que dizer pense naquilo, né? Porque automaticamente vai vir mais pensamentos sobre a mesma situação. Entender o porquê que existe esse medo e mais cedo ou mais tarde aí vai, né, surgir na sua mente pensamento, né, de dúvida, é o mesmo que entender por que é tão difícil das pessoas reconhecerem quem elas são em essência, né? Que a gente possui uma consciência, né, que está acima do pensamento e é essa essência divina, né, a essência do ser, né? O porquê que é tão difícil de reconhecer. O medo da morte só existe porque a gente tem uma visão sobre quem somos, uma visão limitada, né? A gente acaba criando essa visão, essa identificação, né, com a forma, com esse corpo que a gente possui já desde criança e passamos a criar essa visão. É uma falsa visão, na verdade, é uma visão equivocada, né, de quem a gente é. E com isso a gente cria uma ideia. O resto da vida a gente acaba se identificando com essa ideia de que acaba criando uma dualidade, né? A gente tem uma visão sobre nós mesmos e essa visão, ou melhor, essa ideia de que não é quem verdadeiramente somos, tem medo do seu fim. Reconhecer a essência, o divino, não tem relação nenhuma com uma vida, né, após a morte, ou que após a morte a gente vai para algum lugar, um céu maravilhoso, paraíso. Mas sim reconhecer a vida agora, no presente. E que aí então não estaríamos mais preocupados, ou a gente não está mais na ilusão da mente de estar pensando o que vai acontecer após o fim desse corpo. Tanto que a gente reconhecer esse nosso verdadeiro eu, né, a nossa essência divina, não só nos livra do medo da morte, como de todos os outros medos psicológicos, né? Medo da crítica, medo de ficar sozinho, medo da velhice, medo de doença. Todo medo aí que só existe em forma de pensamento, né? Ele não vai mais existir, porque a gente até pode pensar sobre aquilo, mas não vai estar mais identificado, né? Aqui o nosso pensamento, a nossa mente não tem mais poder sobre nós, né? Por que que esse medo surge? Porque algo lá no fundo em nós tem a certeza de que o corpo não é eterno, né? Por mais que você tenha na sua cabeça ideia, a crença, né? Que a crença também é algo que parte da mente, de que temos uma vida eterna, de que após a morte a gente vai para o céu e tantas outras, né, coisas que são pregadas e crenças e que você acaba ficando a depender dessas imaginações. Tem algo no seu interior que sabe que é mortal. Ao menos essa forma física, né, que possuímos, o nosso corpo, ele, né, tem um prazo de validade, a gente não sabe qual, mas tem. Contudo, o porquê que a gente busca aprender ou conhecer algo espiritual em vida? Porque a gente sabe que tem esse fim e a gente quer entender, né, quer procurar algo que possa acontecer após o nosso fim, né, a nossa passagem aqui com esse corpo material. Então, porque senão a gente nem buscaria nenhum conhecimento espiritual, né? Mas um grande erro é que talvez a gente busque conhecer o lado espiritual e o lado da crença e acreditar que só vamos de fato ter um contato maior, uma experiência só após a morte. E acabamos não reconhecendo que a única barreira, né, que a gente próprio cria entre nós e uma experiência um pouco mais de conhecer essa nossa essência, esse lado eterno que a gente possui, é essa visão que a gente cria nossa limitada.
essa visão, esse falso eu, que muitos autores como Jacob Patrick fala também, ele cita como falso eu, né, que é criado pela mente, e essa visão é que nos impede de conhecer nossa essência. Então, o único que tem medo de fato dessa morte é esse seu eu, esse falso eu, né, que é o que? É a sua personalidade, esse ego, é o orgulho que você acaba criando e que gera toda a separação, né? E daí acaba criando os outros medos todos, porque acredita que está separado do todo, porque ele não é o seu eu verdadeiro. Então ele tem medo, ele acaba se sente ameaçado, né? Com tudo, com todos, e por vezes vai ter o medo do seu fim, né? Porque tudo que é falso tem medo do seu fim. Nada que é verdadeiro vai ter medo de algo, né? E como esse eu é algo que a gente cria e só existe na nossa ideia, a gente acaba, tudo que parte dele também é falso, né? Todos esses medos, todas essas emoções, e logicamente, se você nunca ouviu falar, né, sobre aumentar a consciência, sobre a sua essência divina, é algo que a sua própria interpretação, né, que você está fazendo com a mente, já está julgando. Isso não pode existir, isso não é verdade, isso é algo que não existe, e muitas vezes já vai parar por aí, não vai buscar, né, conhecer mais, vai procurar observar os pensamentos, ver que existe uma consciência, né, por trás de toda essa mentalidade criada, toda essa personalidade que você cria sua. E isso já é uma característica do falso eu, né? É uma característica dessa personalidade que você criou, porque ela não quer ver o seu fim. Não à toa a gente pode estar pegando aí várias parábolas e várias passagens bíblicas que Jesus falava, né? Assim como quando ele falou para Nicodemos que ele teria que nascer novamente. E eu lembro que na parábola Nicodemos ainda fala para ele, né? Mas como que eu vou entrar novamente na barriga da minha mãe? E então Jesus já se dispersa e não explica muito, porque ele é algo que ele diz: se não compreendes, né, que tens que nascer do alto, nascer de Deus, não é desse nascimento, né? Não é, quando fala em nascimento na Bíblia novamente, não é o nascimento aquele que a gente está acostumado a ver, né? Ou quando a gente nasceu pequeno, mas sim a morte dessa personalidade, desse ego criado. E então a gente vai conhecer quem é a nossa essência, ou quem verdadeiramente somos, que em essência a gente é tranquilo, a gente não possui esse medo, né? Porque sabe que faz parte do todo, e isso que é tão complicado entender. Por isso que na Bíblia passa tantos princípios, né? De não ter o orgulho, de renunciar a si mesmo. Mas renunciar a quem? Renunciar a essa visão que você tem, essa ideia, né, que cria o ego, que cria essa personalidade. Não vamos deixar de ter identidade, não vamos deixar de saber o que é o certo e o que é o errado, mas é apenas essa compreensão, né, esse despertar da consciência que vai trazer toda a compreensão e eliminar esse medo da morte, assim como os outros medos, como falei. Você vai começar a utilizar os seus pensamentos a seu favor, né? Ou melhor, vai utilizar a sua mente quando queira, né? Vai ter um espaço, né, de consciência entre quem você é e seus pensamentos. Você começa a usar os pensamentos como ferramenta, né? Sua mente como ferramenta, e não mais ser usados por ela, né? Pelos seus moldes mentais que você criou durante a vida. Bom, eu sei que é um conteúdo complexo, né? Mas é um conteúdo mais profundo, e é o que verdadeiramente vai trazer a sua libertação aí, né? De todos os medos, ilusões aí que a sua mente acaba criando, e trava aí você de evoluir, de estar aumentando a sua consciência. E agradecer então quem ficou até o final desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Se não segue o canal, deixa o convite aqui para estar seguindo o canal e aumentar a sua consciência e reconhecer quem verdadeiramente somos, a essência divina. Um abraço e até o próximo vídeo.